Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue, um manto de sangue, um manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca Uma espada, está vestido com manto de sangue. um manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue. Só teu nome é doce, só teu nome Aleluia! Só teu nome é doce como mel, como mel. Sua igreja declara: só teu nome é doce. Só Aleluia, Senhor. Nós te damos todo o louvor, toda a honra e toda a glória para sempre, Baba. Tu és santo e digno de todo louvor. O Senhor está aqui neste lugar, o Senhor está se movendo, o Senhor está se manifestando em nossas vidas, o Senhor está passando no meio da tua igreja, o Senhor está envolvendo cada coração, cada mente, o Senhor está trazendo pessoas, ó Deus, para uma comunhão perfeita para contigo, Pai. E nessa noite, meu Deus, nós queremos colocar tudo nas tuas mãos. Sabemos, ó Senhor, que tudo coopera juntamente para o bem daqueles que te amam, e é porque cremos nisso, Senhor, que estamos aqui, porque queremos ouvir a tua palavra, queremos muito mais da tua presença, queremos ir mais fundo no Senhor, não queremos viver uma vida rasa, Senhor, mas uma vida na profundidade, Senhor, na profundezas das tuas águas, Pai, nas águas do teu Espírito, de maneira que não nós sejamos os nossos condutores pessoais, não, Senhor, mas que nossa vida seja conduzida pelas tuas águas, ó Senhor, que o teu Espírito Santo flua, Pai, que o teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor. Oh, Santa Narabaxê, oh, Nacalabassurianda Narabalai, oh, Xaracanta Narabassurianda Narabaxê, oh, aleluias, Santo, 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 oh, Espírito de Deus, inunda este lugar, inunda este lugar, inunda este lugar, Senhor. Oh, Santo, 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 nós te adoramos, papai, nós te adoramos, Alá. Toma o teu lugar, Senhor, toma o teu lugar, é na tua presença, Senhor, é na tua presença que tudo acontece, Pai, é na tua presença que nós queremos estar, é de ti, por ti e para ti que vivemos eternamente. E dê uma salva de palmas ao nosso Deus, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, o único digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, para sempre, amém. Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém, irmãos. Que coisa maravilhosa está na presença de Deus, amém? Não há um outro lugar, Senhor, não há um outro lugar onde a gente queira estar, amém? Existe um outro lugar que você queira estar? Não, não há um outro lugar, porque a presença de Deus, ela é suficiente para nossas vidas. A presença de Deus é exatamente o lugar onde Deus quer que estejamos.
O homem não foi feito para viver num outro lugar, irmãos. Um homem longe da presença de Deus é semelhante a um peixe fora d'água. Porque assim como o peixe foi feito da água, o homem foi feito de Deus. Aleluia. E assim como o homem, assim como o peixe não pode viver longe da sua fonte, o homem também não pode viver longe da sua. Por isso que não há vida longe do Senhor, por isso que não há satisfação, por isso que não há alegria, por isso que não há contentamento, por isso que não há felicidade, se não for na presença do Senhor. Aleluia, amém, irmãos? Vamos aplaudir mais uma vez Jesus? Aleluia, glória a Deus, amém. Boa noite, irmãos. Tudo na paz do Senhor Jesus? Amém? Para quem não me conhece ainda, tem alguém aqui que não me conhece? Deixa eu ver quem é novo aqui. Quem é que está aqui? Várias pessoas pela primeira vez, ou que não me conhecem, né? Eu sou um dos pastores desta casa, me chamo Arthur, e hoje coube a mim, pelo Espírito do Senhor, trazer uma palavra aos irmãos. Amém? Nosso pastor, o pastor Wagner, juntamente com a sua esposa, a pastora Denise, estão desde essa semana, eu acho que foi ontem ou quinta que o pastor viajou, né? Eles estão em Itajaí, tinham algumas programações lá do ministério. Hoje nós tínhamos o café de pastores, e teve uma série de programações que fazem parte do ministério da nossa sede lá em Itajaí. O pastor vai lá, participa, recebe, traz aqui e derrama sobre nossas vidas. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Pode sentar, por favor. Deixa eu perguntar, quem são os irmãos que estão hoje pela primeira vez? O que temos ali? Ok. Atenção, pais, levem seus filhos ao banheiro também para beber água antes de irem para a escolinha. Os pais podem pegar os pequenos aí, podem caminhando os pequenos para a escolinha. Obrigado, pastor Ricardo. Quem é que está pela primeira vez? Levanta a mão, que os irmãos vão dar um brinde para você, um marcador de Bíblia, onde tem todas as informações, os contatos do pessoal da igreja, tá? As informações que você precisar estão ali. Amém? Quem mais? Levanta a mão. Todos já receberam? Amém? Como é que nós recebemos irmãos que estão pela primeira vez? Glória a Deus! Amém. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Se você gostar, você conta para uns 2, 3, 4, 10, 12 e convida para vir junto com você. Amém? Se você não gostar, você faz um favor, ora por nós, porque nós não somos perfeitos, mas a gente está caminhando com Jesus e buscando ser aperfeiçoado por Ele a cada dia. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos muito felizes por tudo que Deus está fazendo. Amém? Tudo que Deus está fazendo. Essa semana passada, nós tivemos o Mercado Solidário. Para quem não sabe, eu e a minha esposa, a pastora Juliana, nós somos o casal de pastores responsável pela parte social do Mevan Caxias do Sul. E nós temos ali agora 149 famílias cadastradas. E no mês, agora o mês de fevereiro, nós havíamos atendido 19 famílias. A programação era para chegar até 20 mais ou menos, mas aí hoje chegou a 20 pessoas, 20 famílias. Isso dá mais ou menos, irmãos, uma média de umas 80 pessoas atendidas. E eu sou muito grato a Deus por cada um de vocês que tem sido fiel a essa obra, nos ajudando a chegar à casa dessas pessoas. Aquele alimento que, embora seja o pastor Arthur que às vezes leva, ou o irmão Fabiano, a irmã Márcia, outros irmãos que nos ajudam a levar até as pessoas, irmãos, nós não levamos em nosso nome. Eu sempre gosto de dizer para a pessoa, hoje foi um desses dias que nós fomos abençoar a vida de uma família muito amada, e eu fui pregado com o que aconteceu lá. Eu digo para você assim, hoje, se algum outro quisesse pregar aqui, podia pregar, porque Deus já pregou para mim.
Deus já pregou para mim hoje. E quando nós vamos levar algo para essas famílias, irmãos, eu costumo sempre dizer, irmãos, isso aqui não é o Arthur que está doando. Isso aqui é uma igreja que se reúne em amor. Uns ofertam em dinheiro, outros ofertam trazendo a cesta básica, o mantimento, o quilo, enfim, cada um faz dentro das suas condições, mas todos fazem, amém? E quem não faz, ainda não teve entendimento, às vezes não teve condições, eu vou dizer uma coisa para você: você que pensa que não tem condições de fazer, comece a fazer com o que você tem, que as condições virão. A viúva lá de Serepta, ela só tinha um bocado de farinha e tinha uma botija de azeite. E o profeta chegou na casa dela e pediu para ela fazer um bolo para ele. E ela disse: mas o que eu tenho é só para mim, é para mim e para o meu filho, nós vamos comer e depois nós vamos morrer. Mas o profeta disse: não, faz primeiro para mim. Primeiro para mim. E eu vou dizer o que aconteceu, irmãos. A palavra de Deus diz que não faltou farinha na panela daquela mulher e não faltou azeite na botija. Aleluia. A nossa vida, irmãos, é uma vida pela fé. Viver uma nova vida, viver o evangelho, irmão, é viver pela fé. Viver por fé, irmão, não é viver por vista. Não é eu olhar e dizer assim: não, essa garrafinha, poxa, isso aqui deve ser suficiente no máximo para mim, saciar minha sede. Mas viver por fé, se Deus quiser e for a vontade dEle, viver por fé, essa garrafinha pode matar a sede de todos nós que estamos aqui. Viver por fé, irmão, não é viver por aquilo que eu enxergo. Viver por fé é viver por aquilo que Deus fala. Nós temos, é proposto a nós, duas formas de viver. A primeira é a forma natural, é viver por aquilo que se enxerga, é viver por aquilo que se ouve no meio da multidão. Mas existe uma forma correta de se viver, e a forma correta de se viver, irmão, é a forma que Deus estabeleceu. E a forma que Deus estabeleceu é uma vida pela fé. Não é por aquilo que se enxerga, é por aquilo que se crê convictamente no coração. É aquilo que qualquer pessoa da mais alta confiança nossa pode chegar a nós e nos contrapor e dizer que não é daquele jeito, mas nós temos a certeza do que Deus falou conosco. Isso é fé, irmão. Fé não é eu acreditar no que os outros dizem, fé é eu acreditar no que Deus diz, é eu crer no que Deus fala. E essa é a forma correta de nos movimentarmos, essa é a forma correta de vivermos. Porque senão, irmãos, nós vamos viver uma vida e nós vamos cansar no meio do caminho. Tem muitas pessoas cansadas hoje, pessoas que estão ficando para trás, estão desanimando, pessoas que estão voltando atrás, voltando a praticar velhas obras, para tentarem a solução da qual elas tanto precisam. Mas tudo isso por quê? Porque precisam aprender a viver pela fé. Jesus falou algo, irmãos, e eu quero falar sobre isso com você nessa noite. Foi o que Ele mandou eu falar. O Senhor mandou eu falar sobre fé hoje. Sem fé, diz a palavra de Deus, é impossível agradar a Deus. Você pode ser a pessoa mais reta, mais justa, mais honesta, mais sincera, mais amorosa,
mais fiel, mais tudo. Se não tiver fé, é impossível agradar a Deus. Abra comigo, por favor, a Bíblia em Mateus capítulo 7. Hoje, quando nós levamos uma doação para uma família muito amada, uma família querida, que eu me apaixonei por eles. Quando nós chegamos naquela casa, irmãos, eu tenho a liberdade de falar sobre isso, porque eu sei que um dia essa pessoa, ela vai falar. Nós chegamos naquela casa, aquele senhor me chamou e disse aqui: pastor, vem aqui antes do senhor tirar as coisas do carro, entre aqui na nossa casa. E quando ele nos chamou, irmãos, me chamou lá, eu não sabia o que ele queria, né? O que ele ia fazer, me mostrar. E ele disse assim: pastor, eu quero mostrar os meus armários para o senhor. E eu disse: irmão, não precisa, eu não quero ver seus armários. Mas ele abriu o armário, irmão, e ele não tinha nada. E quando a gente estava saindo daqui, porque é fora de Caxias, é mais pela 116, mais pro lado de São Marcos, eu falei para o meu filho: vamos passar ali no Andreassa, vamos pegar umas frutas e verduras para eles que a gente não tinha, e carne também que nós não tínhamos no mercado. E aí nós passamos ali, pegamos, e interessante, lá no mercado o Senhor falou para mim: pega umas bananas. E eu levei aquelas bananas, irmão, e quando nós chegamos lá, eu vi que não tinha nada, eles mostraram. Eu disse: irmão, fica tranquilo, ninguém duvida nada de você. Não, pastor, mas eu queria lhe mostrar. Eu disse: querido, amém, mas recebe isso da parte de Deus. E então a gente foi na caminhonete, pegamos as coisas, e eles trouxeram para dentro de casa uma nenezinha desse tamanho assim, coisa mais linda. Ela olhou e disse: banana. E ela pegou aquela banana assim, irmãos. Irmãos, não, só você indo lá para você entender o que é isso. Por isso que eu te digo, irmão, uma coisa. Eu tenho dito, eu não tenho preocupação com pregar a palavra. Eu sou surpreendido quando sou convidado, ok, maravilha, nunca vou me negar. Mas eu digo uma coisa, irmão, é tempo de vivermos um evangelho prático. Não é tempo de querer somente abrir a boca e querer pregar bonito para os outros, querer falar por causa de um ego pessoal. Irmão, isso tudo passa. É tempo de vivermos um evangelho prático, irmão. E o evangelho prático você não vive, sabe, em cima de um altar propriamente. Não desse. Se vive sobre um altar, mas um altar espiritual, gerado em Deus, gerado no Senhor. É esse evangelho prático, irmão, que nós temos ouvido as palavras aqui desse altar, que o Senhor está gerando em cada um de nós, irmãos. Por isso que quando você é convidado a fazer parte, irmão, eu disse para aquela família: isso aqui não foi eu que doei, isso aqui foi uma igreja inteira, que cada um faz uma parte, querido, se une e consegue abençoar famílias. Então assim, irmão, receba isso dentro da sua vida, no seu coração, na sua casa. Receba isso. Eu coloquei no grupo da igreja hoje à tarde uma palavra que diz que aquele que se compadece do necessitado está emprestando a Deus, e Deus o recompensará, porque Deus não deve nada para ninguém, irmão. Quando Deus nos chama, nos convida a fazer algo, Ele está nos fazendo participantes. Ele apenas está nos dando a oportunidade. Ele está dizendo: olha, eu vou fazer uma grande obra, você quer participar? Você quer receber uma porção do que eu vou fazer?
Então vem comigo, vem comigo, vem comigo, porque eu vou fazer e você vai estar junto comigo. É isso que Deus faz, irmão, é isso que Deus quer. Então não ache, sabe, não ache que a gente fica como pedinte no grupo da igreja. Não ache que a gente fica lá, né? Agora virou o mês, vem o pastor Arthur de novo pedir. Vou pedir sempre, irmão, porque a palavra do meu pai me ensinou o seguinte: todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, uma porta se lhe é aberta. Aleluia, amém, glória a Deus. Achou Mateus capítulo 7 aí? Se você já achou, eu não achei ainda, mas vou achar, fica tranquilo. Aqui Jesus, irmãos, o Senhor Jesus, Ele vai falar sobre os dois fundamentos. Os dois fundamentos de uma casa. Quando a palavra de Deus fala de casa, irmão, casa é onde se vive. Amém? Então, aqui eu poderia dizer, sem gerar nenhum tipo de heresia, que seriam os dois fundamentos de uma vida. Os dois tipos de fundamento da vida. Ele diz aqui o seguinte, irmãos, versículo 24: portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática, será semelhante ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém? Então aqui é o primeiro fundamento. Aqui Jesus disse, olha, portanto, todo aquele que ouve a minha palavra e coloca em prática. Lembra que nós falamos de fé prática? O que é a fé? A fé, diz a palavra de Deus, que ela é uma convicção, que ela vem no nosso espírito através de nós ouvirmos a palavra de Deus. Diz Hebreus, Romanos 10:17, deixa marcado aí, vamos em Romanos 10:17 para você pegar bem o texto original. Primeiro diz assim, como é que ela vem? Depois nós vamos em Hebreus. Romanos 10:17. Talvez você já sabe, mas talvez o irmão do seu lado ainda não ouviu isso. Então se o irmão está sem Bíblia, mostra o que está na tua Bíblia para ele. Romanos 10:17 diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Agora você está em Romanos, vamos um pouquinho mais à frente, vamos mais no finalzinho da Bíblia, Hebreus capítulo 11. Então a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E o que é essa fé? Ora, versículo 1, 11:1, Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Então como é que vem a fé? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Então a fé não vem por ouvir qualquer coisa, irmão. A fé, ela tem que vir pelo ouvir a Deus através da palavra. Então por isso nós precisamos ouvir a palavra. Por isso que o dia de culto é difícil para você vir no culto,
Por isso que o dia de você estar na igreja, você receber a palavra, é complicado, irmão, é uma batalha. Por quê? Porque se você vier, você vai ouvir o evangelho, você vai ouvir a palavra, e através dessa palavra você vai ouvir a Deus. E quando você ouvir a Deus, meu irmão, você vai receber fé dentro de você. E essa fé é uma certeza, é uma convicção que nasce dentro de nós, porque Deus falou e está falado. Pode tudo se levantar na nossa volta, irmãos, mas quando nós temos essa certeza, nós nos tornamos inabaláveis. E lá em Mateus, Jesus está falando disso. Ele disse que o homem é semelhante ao homem que constrói, o homem prudente é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve a minha palavra e a pratica é semelhante ao homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Então essa voz que nós ouvimos, irmãos, do Senhor, quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, ela tem o poder de nos firmar, de nos alicerçar, para construirmos algo, para gerarmos algo para Deus inabalável. Amém, irmãos? Amém? Está me entendendo? Acompanha comigo. O Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Ele diz que aquele que ouve e a pratica é um homem prudente. Porque se nós voltar aqui em Mateus, convido você a voltar, nós vamos ver o que mais ele fala sobre o homem que constrói a casa sobre a rocha. Versículo 24 de Mateus 7, diz assim: portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, as coloca em prática, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aleluia. Amém, irmãos? Todo homem que ouve essa palavra que sai da boca do Senhor e coloca em prática, a prática dessa palavra é a fé prática. Não é uma fé simplesmente, vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar um outro cenário daquela mulher hemorrágica. A mulher hemorrágica, ela entendeu por ouvir sobre Jesus, que Jesus era o Filho de Deus. E ela dizia dentro dela: se eu tão somente tocar a orla das vestes de Jesus, eu sararei. Amém? Mas e se ela tivesse assim: se eu tão somente tocar, eu sararei. Mais um ano: eu sei que o dia que eu tocar as vestes de Jesus, eu sararei. Segundo ano: eu estou sofrendo, mas eu sei que o dia que eu tocar as vestes de Jesus, eu sararei. Ela teria sarado? Ela só sarou quando ela colocou aquilo que Deus falou com ela, aquela palavra que Deus falou, e ela foi e agiu de acordo com o que Deus havia falado. Ela contradisse tudo da sua época, porque ela era considerada uma pessoa impura. Por causa da sua hemorragia, ela não poderia tocar num judeu. Ela contradisse tudo na sua volta, mas ela ficou com aquilo que Deus havia lhe falado: toca e você sarará. O dia que ela
entendeu que era isso que ela tinha que fazer, ela simplesmente fez. E o que ela fez ficou marcado para gerações e gerações. 2000 anos depois, estamos nós aqui no dia 4 de março de 2023, há mais de 2000 anos atrás, ou quase 2000 anos atrás, isso aconteceu, e nós estamos lembrando disso. Sabe por que nós estamos lembrando? Porque aquela mulher nunca mais sofreu de hemorragia. Porque todo aquele que ouve a minha palavra e as pratica é semelhante ao homem prudente que constrói uma casa sobre a rocha, que se levanta as águas, se levanta os ventos, se levanta os mares e dão contra aquela casa, mas aquela casa permanece de pé. Aleluia! É para esse nível de vida que Deus quer que vivamos. É nesse nível de vida. Não uma fé sem prática, uma fé apenas de palavras, uma fé que me faz eu sair de casa todo sábado, toda quinta e vir à igreja, e ouvir, e meditar na palavra, e orar, e buscar a presença de Deus, e eu estou aqui, e vou falar porque não tem problema, eu nunca fui magro mesmo, e eu estou engordando. Entende? Se você é gordinho, não é com você, é comigo que eu estou falando, tá? E eu estou engordando e me tornando um obeso espiritual, cheio de promessas de Deus, cheio de promessas de Deus, cheio de certezas que Deus botou no coração, mas eu nunca faço nada. Eu nunca boto o pé na água para ver se eu consigo andar sobre o mar realmente, como Deus disse. Está chegando um tempo, irmãos, que nós precisamos, Deus está nos chamando para viver um novo nível de vida. Um novo nível, não mais aquela fé que nos trouxe até aqui. Deus quer trazer nós para um ambiente, nos conduzir a um ambiente em que a nossa vida seja a verdadeira pregação do Evangelho. Mas não adianta, irmão, eu ficar aqui confessando Jesus como meu Senhor e meu Salvador todo sábado, sem fazer dele meu Senhor e meu Salvador. É preciso colocar em prática aquilo que se ouve. Se não colocarmos em prática, queridos, nós simplesmente seremos como o homem que constrói a sua casa sobre a areia. Continua aí em Mateus, versículo 26. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem, como é que está aí? Insensato. Insensatez. Irmãos, e a insensatez reina, e nós precisamos destroná-la. Somos nós, os filhos do rei, que temos que tomar posição e tirar a insensatez do trono. Nós precisamos destroná-la, porque ela está reinando dentro de casa, ela está reinando na nossa vida profissional, muitas vezes ela está reinando no nosso corpo, na nossa saúde, muitas vezes ela está reinando nas nossas finanças. Deus tem te dado uma série de ideias para você prosperar, e você fica pensando que dinheiro vai bater na tua porta, ou você está sonhando com o dinheiro da Mega Sena, irmão. Deixa eu dizer algo que Deus falou comigo sobre a Mega Sena uma vez. Estou falando a alguém que foi viciado em jogo, tenho legalidade para falar disso.
Você que coloca a sua esperança em jogos. A Bíblia conta lá em Juízes que o povo de Israel havia feito o que era mal aos olhos do Senhor, e havia servido ou adorado aos deuses dos cananeus, dos jebuseus, dos heveus. E então, durante 7 anos aconteceu uma situação terrível. Quando era a época da colheita, eles plantavam, tinha a época do preparo da terra, tinha a época do cultivo, tinha a época do cuidado, tinha a época da colheita. Vamos celebrar a festa da colheita. Os midianitas vinham e colhiam tudo, e levavam. E a Bíblia diz que 7 anos isso aconteceu. E Israel enfraqueceu tanto que clamou ao Senhor. E aí o Senhor levantou um profeta para eles. Tem gente que pode ouvir a Deus no meio da caminhada, mas prefere cair a um nível mais baixo para passar a ouvir a Deus. Quando eles clamaram a Deus, o Senhor levantou um profeta e falou para eles sobre o pecado deles. E qual era o pecado deles? Eles estavam adorando uma deusa chamada Astarote, que era a deusa daqueles povos. E essa deusa prometia riquezas, prosperidade, mas trouxe para eles miséria. Deixa eu dizer uma coisa, essa deusa hoje tem outro nome. Essa deusa hoje se chama Lotofácil, Quina, sei lá o que, Mega Sena e tantos outros por aí. Que você que tem a tua esperança nesse negócio, você está adorando isso, por isso que a tua casa está indo assim como um redemoinho para baixo, e você está achando que a solução da tua casa é dinheiro. Esse dinheiro é para destruição, é para perda, meu irmão, é para perda. Abre teu olho. Hoje eu estou falando isso para você. Você que fica pensando que prosperidade é dinheiro em conta. Você que pensa que prosperidade é dinheiro em bolso. Você está enganado, irmão. A minha família, nós éramos do Saravá, e eu era asmático desde a infância. E sabe qual era o guia que se fazia trabalho contra a asma? Lá na feitiçaria, quem já foi da feitiçaria e sabe o guia que se faz trabalho contra a asma aí? É um demônio chamado Chapanã. Para mim tudo é demônio, mas lá eles davam o nome, né? Quando eu me converti, uma vez eu e a pastora Juliana, nós éramos obreiros, solteiros, nós fomos levar ceia para um casal da igreja. E quando nós fomos ministrar ceia, eu fui orar pelo irmão, porque o irmão não pôde ir na ceia, porque estava com uma crise de asma. E aí então, quando eu fui ministrar ceia, eu fui orar pelo irmão assim, o Espírito de Deus me disse, ele vai manifestar. E eu olhei para a Juliana magrinha, tenrinha. Agora ela já é, imagina, ela era mais magra, diz. Magrinha, tenrinha, uma menina de 16 anos. Eu olhei para ela e disse assim, ora por ela, pela esposa. Irmão, os dois manifestaram. Tu lembra disso, amor? Lembra, né? Nós ficamos 2 horas com aquelas pessoas manifestadas, desmanchando trabalho dentro de casa, você lembra? Meu Jesus querido. E qual era o demônio que estava manifestado no senhorzinho lá? Era aquele que lá na feitiçaria prometia que se recebesse uma oferenda ia me proteger da asma, porque é ele mesmo que coloca. Você está me entendendo, irmão?
Por que que a Astarote colocou o povo de Israel na miséria? Porque ela prometia prosperidade. Mas a pessoa esqueceram de avisar Israel que o diabo é pai da mentira. Que quando ele fala mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. O que nós precisamos, irmãos, nós precisamos ouvir o que Deus nos fala, a direção que Deus nos dá, a palavra que Ele libera sobre nós, e então nós começarmos a amadurecer aquela ideia que Deus nos deu, aquela palavra que Deus nos deu, começar a orar. Senhor, a tua palavra diz que ao servo do Senhor, o Senhor dá o discernimento do tempo e do modo. O Senhor já me mostrou o que o Senhor quer que eu faça, então agora o Senhor vai me mostrar como e quando. Mas o que você tem feito com as ideias que Deus tem te dado? Essas ideias, elas são palavras de Deus. Elas são palavras que Deus tem falado com cada um de nós aqui, irmãos, para fazermos algo que vai redundar em bênção, em milagre, em maravilhas para o reino de Deus. São coisas que Deus está nos chamando para fazer, e nós estamos aqui esperando que alguém faça. E eu vou dizer um negócio para você: se tu de todo te negares, socorro virá de outra parte para nós, diz a palavra de Deus, porém tu e a tua casa perecerão. Opa! Não é simples assim, eu me nego. Não é tão simples assim, simplesmente eu escolho não fazer o que Deus mandou eu fazer. Está disposto a pagar o preço por não fazer, irmão? Espero que não esteja, porque é um preço caro, irmão. Quando Mordecai, tio da rainha Esther, primo da rainha Esther, na verdade, né? Chega até a rainha Esther, pedindo que ela intercedesse junto ao rei Assuero, para que o povo de Israel não fosse destruído. A rainha Esther ficou meio em cima do muro, no momento, assim, não sei se vou ou se fico, não sei se fico ou se vou. Mordecai só liberou uma sentença sobre ela: se tu de todo te negares, socorro virá para o povo de Israel de outra parte, porém tu e a casa do teu pai perecerão. Quem era Esther? A igreja. Não é tão simples assim, irmãos. Não é tão simples. Não é uma questão de escolha. Quem foi escolhido não tem escolha, irmão. Nós fomos escolhidos, nós fomos chamados, nós fomos redimidos, nós fomos lavados, purificados no precioso sangue de Jesus, e não é para vivermos do mesmo jeito que vivíamos antes. Nós fomos chamados para viver uma vida pela fé. É pela fé, irmãos. Não é de um outro jeito. Gálatas capítulo 2. Olha o que Paulo fala aqui. Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz assim, irmãos: estou crucificado com Cristo,
e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia. Amém, meus irmãos? Já não vivo mais, Cristo vive em mim. É esse o nível de vida que Deus tem para nos dar. Não é mais uma vida regada, gerada pelo que eu quero, mas é uma vida dele, por ele e para ele, que são feitas todas as coisas. Então, se é dele, por ele e para ele, irmãos, eu preciso ouvir o que é que ele quer que eu faça. Tem uma porção de pessoas, irmãos, tem uma porção de pessoas fazendo coisas para Deus, que não foram chamadas para fazer. O pastor Luiz, ele costuma dizer algo: o que é mais espiritual? Um pastor ser um pastor ou ser um empresário? Qualquer pessoa, sem maldade, sem malícia nenhuma, diria: ah, mais espiritual é ser um pastor. Depende. Existem pastores que não foram chamados para serem pastores, e foram chamados para serem empresários. Existem empresários que não foram chamados para serem empresários, foram chamados para serem pastores. Então, o que é ser espiritual nesse negócio? É estar na vontade do Espírito, aonde o Espírito quer que eu esteja, onde Ele me chamou para estar. Qual foi o lugar que Ele me colocou para ser o seu embaixador, para ser o seu pastor? Ciro, ele disse: é o meu pastor. O rei Ciro, que não era judeu, Deus disse: ele é meu pastor. Não importa onde nós estejamos, irmãos, importa que nós estejamos onde Deus quer que estejamos. É ali o nosso lugar. Por isso que nós temos que ouvir o que Deus fala conosco, irmão. Por isso nós não podemos agora ver todo mundo fazendo uma coisa e eu vou fazer isso também, porque todo mundo está fazendo. Nós não podemos seguir a multidão, irmãos. A vida que agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Eu vivo na carne, mas eu vivo pela fé. Eu não sou um anjo, nem um espírito que flutua, que paira sobre a face das águas. Não. Eu sou um ser humano de carne e osso, mas a minha vida é pela fé no Filho de Deus. Esse é o nível de vida que Deus tem para nós, irmãos. Não é eu começar agora a dar tiro para tudo que é lado para ver se acerto um. Ah, eu vou viver que nem pato. Pato faz tudo, né, irmão? Coitado do pato, ele caminha, ele nada, ele voa e não faz nada certo. Já viu um pato caminhando? Pato voando, bicho daquele tamanho voando, quer fazer tudo, mas ok, essa é a origem do pato. Graças a Deus pelos patos. Um pato assado é muito bom.
Gordo tem que falar de comida, né, irmão? Irmãos, mas nós não podemos ser assim. Nós temos que estar no nosso chamado. Nós temos que estar naquilo que Deus nos chamou a fazer. Mas pastor, como é que isso acontece? Como é que eu sei? Como é que eu descubro? As pessoas não sabem. Elas não sabem como se descobrir em Deus. Tem gente que não erra porque quer errar. Está na coisa errada porque quer estar. Está na coisa errada porque não sabe entender o que é certa. Como é que Jesus se descobriu? E se declarou para a igreja? Foi aberto o livro de Isaías. Ele leu e disse: o que está escrito aqui é sobre mim. Aleluia. Quem aqui já leu a Bíblia e entendeu que o que estava escrito era sobre si? Quem já passou por isso? Já viveu essa experiência? Pois esse é seu chamado, querido. Mas pastor, como é que eu vou saber se é isso realmente? Provérbios diz algo muito interessante. Se não me engano é Provérbios 19. Deixa eu ver se eu anotei isso. Acho que eu anotei. Provérbios 19, 21. Olha o que diz aqui. Provérbios 19, 21. Salmos, Provérbios. Provérbios 19, 21. Diz que muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito do Senhor é o que permanecerá. Amém? Você já viu aquela pessoa que diz assim: porque eu vou fazer tal coisa. Amanhã ela diz: eu vou fazer tal coisa. Depois de amanhã ela diz: eu vou fazer outra coisa. Deixa que fale, irmão. Deixa que fale. Agora tem uma coisa que essa pessoa diz: mas um dia eu vou fazer tal coisa. E você já ouviu isso, e ouviu, e ouviu, e ouviu. Não critique, não diga assim: sempre fala isso, mas nunca faz. Calma. Muitos são os planos do coração do homem, o propósito do Senhor ele vai permanecer. Ou seja, os planos que são humanos, eles vão vir e vão embora. Semana que vem a pessoa vai dizer assim: ainda bem que eu não fiz aquilo, tá louco. Sabe por que foi embora? Porque não era de Deus, era do homem. E isso é natural, irmão. Isso é normal acontecer, não fique preocupado com isso. Mas aquilo que fica dentro de você, aquilo que fica, eu vou dizer um negócio para você. Nós servimos ao Senhor. Eu fui levantado pastor no ano de 2000. Foi 2000. Nos convertemos num outro ministério abençoado. Louvo a Deus pela vida dos irmãos. No meu tempo, quando Deus falou comigo que o meu tempo havia acabado, eu orei. Os irmãos me expulsaram. Tudo bênção de Deus, irmão. Não importa como, irmão. Amém? Que culpa eu tenho se eles não entendem que chega um tempo para todas as coisas debaixo do sol. Mas amém. Guardo no coração grandes aprendizados de como fazer e de como não fazer. Porque a vida é assim, irmão. Tem coisas que você vai aprender a fazer com as pessoas, tem coisas que você vai dizer: isso aqui nunca. Louvado seja Deus. Cada um tem um Deus como seu Senhor a quem presta conta. Não cabe a nós saber se é certo ou errado. Temos que cuidar nós de nós mesmos, não ficar pregando para os outros e cometendo as mesmas coisas. Agora é o seguinte: tem coisas que hoje eu faço e que eu fluo, que a minha esposa, que me acompanhou todos esses anos, que eu fui levantado pastor dia 4 de dezembro e casamos dia 16 do mesmo ano. Então ela é a pessoa que durante todos esses anos de ministério sempre me acompanhou.
que ela sabe que eu escrevi num papel o que nós iríamos fazer no ministério, e que passaram-se anos e céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E tem coisas que estão escritas lá, porque eu tenho isso no note, anotadinho, tudo certinho, que ainda não começaram a acontecer, mas estão caminhando para isso. Há 13 anos atrás, Deus me disse, falou sobre mercado solidário, falou sobre esse trabalho que a gente tinha que fazer com as pessoas, esse negócio que a gente faz, junta móveis daqui, auxilia, monta casas. Deus me disse, ó, tu vai montar casa para as pessoas. E Deus me disse o seguinte: vocês vão construir casas para imigrantes que virão de outros países. Nós por enquanto estamos ajudando com os móveis, mas se Deus disse que vamos construir, Ele é o fiel construtor, Ele tem a pessoa certa. Ele tem a pessoa certa, com o recurso certo. Pode ser você. Pode ser você que está aqui. Amém? Pode ser você. Quem disse que não pode? Ah, porque você diz, pastor, eu sou pobre. Ah, querido, se você soubesse que 5 pães e 2 peixinhos alimentaram uma multidão. Amém, queridos? Não era uma tonelada de peixe que alimentou uma multidão. 5, 2 e 2 peixinhos na mão do homem é pouco, na mão de Deus sobra, é suficiente. Talvez só é pouco porque ainda está na tua mão. A hora que você botar na mão de Deus, vão sobrar para você 12 cestos cheios. Não vão sobrar os 5 pães e 2 peixinhos. Vão sobrar 12 cestos cheios. E vão acontecer, irmão. Daqui um tempo você vai ver aquilo que aquele pastor maluco falou. Olha que vão fazer mesmo. Ah, vão fazer. Vai acontecer o centro de recuperação. Eu vou dizer um negócio para você. Vai acontecer até o hospital. Calma. 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 Deus dá o discernimento correto do tempo e do modo de todas as coisas. Vai acontecer a escola. Calma. Nenhuma árvore nasce grande, ela começa uma semente. Quando ela começa, ela cabe na palma da tua mão. Depois você pode dormir debaixo dela. Agora nós temos que estar nas mãos de Deus para que as coisas aconteçam. Eu tenho que ouvir e começar a orar sobre aquilo que Deus me falou. O problema é que muitas vezes nós somos insensatos. Nós ouvimos e jogamos aquela palavra para longe de nós, porque nós sabemos as nossas condições. Nós ouvimos de Deus que através de nós Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, e nós achamos assim: ah, isso é impossível. Não, isso aqui não é para mim. Então nós afastamos a palavra que Deus falou conosco, porque nós pensamos que não é conosco. Mas na verdade que se nós agarrarmos essa palavra, e nós começarmos a orar sobre aquela palavra, se nós realmente começarmos a orar: Senhor, o Senhor me deu essa palavra. Senhor, o Senhor me deu essa palavra. Senhor, o Senhor me deu essa palavra. Eu creio que nenhuma de todas as boas coisas que o Senhor falou cairão por terra, antes se cumprirão. Senhor, o Senhor vai cumprir essa palavra. Ah, meu irmão, céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Agora nós não podemos viver por vista. O nosso maior problema é nós ter o olho grande. Não é o olho grande aquele lá que falava, está amarrado, olho grande. Lembra? Eu tinha um adesivo. Eu me lembro que a minha mãe botava um adesivo na porta de casa.
Está amarrado o olho grande. Quem é que tem inveja da vida que nós vivia? Meu Deus do céu. Vivia tudo doente, endividado. Sabe? Está amarrado o olho grande. Não tem fundamento, né? Mas ok, era a fé dela, né? Amém? Mas hoje eu paro e fico pensando, meu Deus, a minha mãe pensava que alguém podia ter inveja de nós. Não, mas não é desse olho grande que eu estou falando. Eu estou falando, irmão, do olho da nossa visão pessoal, da nossa vista pessoal, melhor. Que nós olhamos, nós cremos, nós dizemos que vivemos pela fé, mas acreditamos no que os olhos veem. Nós acreditamos no que os nossos olhos veem. Nós acreditamos naquilo que nós olhamos na nossa volta. Nós acreditamos naquilo que nós vemos na vida do nosso familiar. Viver pela fé não é isso, irmão. Viver pela fé é enxergar com os olhos de Deus. É ver como Deus vê e não como eu vejo. Viver pela fé é como, sabe, qual foi o profeta? Foi Elias ou Eliseu, pastores? Me lembrem aqui agora, que estavam cercados, e aí ele chama o seu moço, e o moço olha assim pela janela, e diz, nossa, nós estamos cercados pelo rei da Síria. Foi Eliseu? E Elias, que era um menino, né, ainda, disse que estava cercado. Aliás, Eliseu e Geazi, né? Eliseu e Geazi. Elias era o pastor de Eliseu. Então o Eliseu chegou para Geazi e disse assim, olha, o que tu vê? Ah, eu vejo que tem um exército poderoso aí, pronto para nos atacar. E aí o profeta ora e diz assim, Senhor, oh Pai, mostra para ele como é que o Senhor está vendo. Aí o menino, olha de novo agora. Maior é o que está conosco do que aqueles que estão contra nós. Aleluia! Amém! Ei! Pode aplaudir o Senhor. Maior é o que está conosco, irmão. Amém. Muito maior, irmãos. Ver com os olhos da fé é isso, irmão. É não enxergar como o Arthur enxerga, como você enxerga. Senhor, me mostra como o Senhor está vendo essa situação. É quando você olha para a sua família, talvez, irmão. Talvez existam pessoas aqui que já desacreditaram que Deus poderá fazer um milagre na sua casa. Talvez você olhe para a vida do seu filho, para a vida do seu irmão, para a vida da sua família, e você diz, essa pessoa não tem jeito. Pastor, é que o senhor não sabe, essa pessoa já foi crente. Ela já creu, ela já é batizada. E ela agora está pior do que estava antes não tivesse sido batizada. Calma, irmão. Calma, não te precipita nas tuas palavras. Calma. Jesus chegou para Pedro e disse para Pedro: lancem a rede à direita do barco para pescar. E o que Pedro disse? Senhor, nós trabalhamos a noite toda. A noite toda. Eu já lancei a rede à direita, à esquerda, para frente, para trás. Eu já fiz um arrastão com o barco assim, tentando pegar alguma coisa. Senhor, eu não peguei nada. A noite toda. Jesus disse: agora lança à direita. Pedro disse assim:
tendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Aleluia! Sobre a tua palavra. Quando Pedro lança a rede sobre a palavra de Jesus, ele colhe. A rede estava quase arrebentando de peixe. Mas aonde estavam os peixes antes? Esperando o tempo de Deus. É que os peixes obedecem muito mais a Deus do que nós. Porque os peixes nunca pecaram, eles nunca deixaram de ouvir a voz do Criador. E nós tivemos um problema de comunicação com o céu aí. Então a gente já ouviu a voz do diabo e ficamos confundindo a voz de Deus com a voz do diabo até hoje. Mas os peixes não. Os peixes continuam originais. Eles são originais. Até hoje são como Deus criou. Até hoje. Então quando Jesus disse: lançai a rede à direita do barco, os peixes correram para a direita. Amém? Porque naquele momento os peixes entenderam que chegou o tempo de pesca na vida de Pedro. E não há pesca sem peixe. E não tem mal algum. Você acha que os peixes correram contra? Os peixes correram a favor da rede. Eles foram de encontro, porque o peixe cair na rede é cumprir o propósito de Deus. Porque o peixe foi dado como alimento para o homem. É estar no propósito. O peixe não vai para a rede chorando, ele vai para a rede nadando. Eu estou indo cumprir meu propósito. Nós temos que ir para a cruz também. Não é chorando que se vai para a cruz, não. Eu estou matando o meu eu todo dia. Não é fácil não, Senhor. Eu estou matando o meu eu todo dia, mas eu não vou chorando não. Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Eu a dou. Meu irmão, dê a sua vida. Não deixe ninguém tirar a sua vida. Dê a sua vida. Senhor, toma minha vida. Pega a minha vida, é sua. Eu lhe entrego a minha vida. Pode pegar a minha vida. Pode fazer da minha vida o que o Senhor quiser, Senhor. E você cumprirá o propósito do Senhor. Aleluia. Amém, queridos. Abra sua Bíblia. Vamos em Hebreus. Nós já vamos finalizar, tá? Hebreus, capítulo de número 11, novamente. Os dois homens ouvem a voz de Deus. Os dois ouvem, irmãos. Vocês entenderam isso aqui? O prudente e o insensato ouvem a voz de Deus? Amém? Ambos ouvem. Quantos prudentes nós temos aqui nessa noite? Amém? Quantos prudentes nós temos aqui essa noite? A sua atitude vai falar mais alto. Porque ser prudente não é eu dizer que sou prudente. Eu posso fazer o que você fez agora como um ato de fé. Sim, Senhor, eu sou um homem prudente em nome de Jesus. Mas o que vai testemunhar diante de Deus que eu sou um homem prudente é o que eu vou fazer com o que Deus fala. Hebreus capítulo 11 diz assim, então, voltando no versículo 1: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem.
Foi por ela que os antigos alcançaram um bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, aleluia. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Meu irmão, até hoje a palavra de Deus está criando mundos, está criando ambientes. Quando Deus fala comigo, quando Deus fala com cada um dos irmãos, Deus está criando um ambiente, mas nós somos agentes da criação de Deus, amém? Quando Deus fala conosco, lembra que eu falei que Deus quer nos incluir na obra? Ele diz: olha, eu vou fazer algo, você quer participar? Então ouve o que eu estou te dizendo. Você quer participar do que eu vou fazer? Então presta atenção no que eu vou falar, e faça o que eu disser, e você verá a glória de Deus. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pela qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aleluia, aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu posso fazer tudo, irmãos, se eu não tiver fé, é impossível agradar a Deus. Porque sabe por que é impossível? O que está escrito aqui. Porque só tem fé quem acredita no que não consegue ver. Sabe o que é importante para Deus? É alguém sem nunca tê-lo visto acreditar que Ele existe. Aleluia. Isso é importante para Deus. Deus se agrada disso. Deus se alegra com isso. Ele se alegra, porque a gente nunca viu a Deus, irmão. Eu nunca vi Deus na minha vida, mas eu acredito mais nele do que numa pessoa. Eu acredito mais nele do que em mim. Deus se agrada que nós, não tendo visto Ele, mas tendo crido nele, que Ele é Espírito, mas que Ele existe. Sim, Ele é Espírito, mas Ele existe. Sim, Ele é Espírito. Não é porque eu não vejo, Ele é verdadeiro, Ele existe. E se eu tenho essa consciência da presença, da existência de Deus, meu irmão, eu não preciso de ninguém atrás de mim me cuidando, para eu andar na presença de Deus, porque eu não quero sair da presença de Deus. Só quem conhece a presença de Deus para entender o que é viver na presença de Deus. Ninguém. Se a sua esposa ainda precisa pegar seu telefone para saber se você anda na presença de Deus, vocês dois precisam conhecer a presença de Deus. Se alguém precisa ficar como um detetive na tua cola,
para saber onde você vai quando você sai de casa. Se você precisa que alguém esteja com você dentro da sua casa quando você está lá, porque se você estiver sozinho, você não se responsabiliza com o que pode fazer. Ai, irmão. Nós precisamos entender a presença de Deus e ter consciência dela. Ter consciência dela. Nós precisamos ter consciência da presença, que Deus está em todos os lugares, que Ele é onipresente, que o pai não vê, o que a mãe não vê, Deus já viu há faz tempo. O que o patrão não vê, Deus já viu faz tempo. O que a esposa não vê, o que o marido não vê, Deus está vendo faz tempo, querido. E estou dizendo que Ele está vendo tudo. Ele está vendo que você é fiel, sim. Ele está vendo que você tem caráter. Ele está vendo que você é um homem, uma mulher valorosa. Deus está vendo isso, meu irmão. Ninguém precisa te cuidar, porque você sabe que você não vive mais, mas você vive na fé do Filho de Deus. É Cristo que vive em você. Eu não sei em que condições você tem vivido, irmão. Eu só sei de mim. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus tem sido a plateia da tua vida. Talvez você não tenha percebido isso ainda, mas Deus é a plateia da nossa vida. Deus é a nossa plateia, irmãos. Quando a Bíblia diz que nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas, Deus está no meio dessa nuvem, irmão. Não são só pessoas, porque Deus, as pessoas, elas só estão presentes pelo lado de fora, mas Deus está presente pelo lado de fora e pelo lado de dentro, irmão. Deus, Ele está presente como uma grande nuvem de testemunha aqui dentro, sabe? Ele está presente aqui dentro. Eu não sei como é que foi o teu comportamento, como é que tem sido, mas eu quero dizer que hoje pode ser um dia novo na sua vida. Hoje Deus pode mudar tudo. Hoje Deus pode trazer você para o centro da sua vontade, não forçando você a vir ao centro da vontade de Deus, mas por ouvir e seguir. Então hoje Deus muda os alicerces da sua vida, porque o homem prudente é aquele que ouve a voz de Deus e a coloca em prática. É o que recebe a fé e anda pela fé. A esse homem vão se levantar situações, vão se levantar sim, irmãos. Vai continuar adversidade, luta, dificuldade. Irmão, isso aí vai acontecer. Só que nós não seremos abatidos por isso. Nós não seremos abatidos. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. No mundo vós tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele já está vencido pelo meu sangue na cruz. Aleluia. As aflições virão, meu irmão.
As adversidades virão, meu irmão. As lutas virão, meu irmão. Talvez dificuldades virão, meu irmão. Mas esta leve e momentânea tribulação produzirá em nós um eterno peso de glória. Vai produzir um eterno peso de glória. Vai produzir um eterno peso de glória. O homem prudente ouve e coloca em prática. Deus nos chama para uma vida pela fé, mas uma fé prática. Uma fé prática. Uma fé como a de Pedro. Eu já fiz tudo. E Deus manda eu fazer de novo. Qualquer pessoa nessa condição diria o que Pedro disse. Mas nem todas fariam o que Pedro fez. Tem muita gente que Deus manda fazer de novo o que já fez e foi frustrado. E a pessoa diz: bobagem, isso eu já fiz. Pedro não fez isso. Pedro, para a direita. Senhor, eu já lancei para a direita, mas sob a sua palavra eu vou lançar para a direita. Aleluia, aleluia. Eu já fiz isso, Senhor, mas sob a sua palavra eu vou voltar a fazer. E os peixes virão, o resultado vai vir, o milagre vai acontecer, porque chegou o tempo de Deus. Eu agora estou debaixo do tempo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está aqui, irmão. Aleluia. Sim, Deus está aqui. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo ontem e eternamente. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está aqui. Faz de novo. Faz de novo, faz de novo, eis que te digo, faz de novo. Esse é o tempo que eu tenho te dito. Esse é o tempo que eu tenho te dito. Faz de novo, faz de novo, lança a rede de novo. Lança a rede de novo. Pode lançar a rede, pode lançar. Não importa se você já lançou 1000 vezes, faz 1001, porque mais vale uma vez sobre a palavra de Deus do que 1000 vezes sem a palavra. Senhor, coloque-se de pé, meu irmão. Coloque-se de pé. Ei, eu sinto uma presença de Deus favorável neste lugar. Eu sinto uma presença de Deus nos pegando aqui nesse lugar nessa noite. Eu sinto Deus entrando dentro do teu coração. Eu sinto Deus removendo algumas barreiras que estavam aí, impedindo o manifestar dele. Eu sinto Deus agora mexendo algo, colocando a casa em ordem aí dentro, mexendo na tua mente, estabelecendo coisas que um dia ele já falou e que foram deixadas de lado. Então agora é o tempo de Deus, é o momento de Deus se manifestar na sua vida. Fecha os teus olhos agora. Fecha os teus olhos agora. Se você quer, você que diz: pastor, eu quero viver esse tempo de Deus na minha vida. Talvez até aqui, pastor, eu fui um homem insensato. Eu fui aquela pessoa que ouviu de Deus o que precisava ser feito, mas eu não tive coragem. Eu olhei com os olhos naturais, e é por isso que eu fraquejei, pastor. Mas agora eu ouvi a palavra de Deus. Diga: Senhor, eu ouvi a sua voz falando comigo. Deus está te chamando para construir sobre um novo alicerce. E se você quer construir algo sobre um novo alicerce, sobre uma rocha, vem aqui na frente agora, dobra teu joelho aqui, começa a falar com Deus. Pode fazer isso, não tenha timidez, não tenha vergonha de fazer isso. Vem aqui na frente agora, dobra teu joelho, te derrama aqui, te derrama na presença de Deus. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Os pastores não vão vir agora orar. Primeiro você vai vir, primeiro você vai sair do seu lugar e vai vir. Você vai dobrar seu joelho aqui na frente do altar e você vai dizer: ei Senhor, hoje o Senhor me encontrou, hoje o Senhor falou comigo no meu interior, hoje o Senhor
Senhor falou de coisas que só eu sabia, que só eu tinha ouvido, só eu sabia onde é que estava o que o Senhor tinha falado. Mas hoje o Senhor me renovou na fé. Hoje eu entendi, Senhor, que eu preciso ser um homem prudente, um homem que ouve a tua palavra e que coloca em prática, em nome de Jesus. Aleluia. Amanheceu, eu nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Ainda dá tempo. Decidido largar tudo. Ainda dá tempo. Parar. Ainda dá tempo. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Tomou todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Eu nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidido largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar.
Senhor, nós te damos graças, ó Deus. Nós te damos graças, ó Pai, porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel, meu Deus. A sua palavra diz que os céus e a terra, eles poderão passar, ó Pai, mas as suas palavras jamais passarão. Jamais passarão. As suas palavras não prescrevem, Senhor. As suas palavras não prescrevem jamais. As suas palavras, elas ficam no mundo do Espírito. E quando um homem resolve crer nesta palavra que o Senhor falou, Senhor, ela ainda tem o mesmo poder de quando foi falada. Ah, Senhor, antes essa palavra fará aquilo que lhe dá prazer, aquilo que lhe apraz, aquilo para o qual o Senhor a enviou, Senhor. Assim será toda a palavra que sair da sua boca, diz o Senhor. Nenhuma palavra das quais o Senhor fala voltará para ti vazia, Abba. Elas se cumprirão, elas se cumprirão. Elas se cumprirão para a glória do teu santo nome, Pai. E aqui estão homens e mulheres de Deus, Senhor, que estão ouvindo o teu chamado, que ouviram a tua voz nesta noite mais uma vez, que receberam mais uma vez, Senhor, uma palavra da parte do Senhor, e tomaram uma posição, ó Deus, uma posição no reino do Espírito. E são novos construtores, Pai. São pessoas que vão construir algo diferente. Não construirão mais sobre a areia, não, Senhor, não. Mudou-se, Senhor, a base da construção. Agora eles ouvem, agora eles atentam para o que o Senhor ouviu. E a fé deles não é apenas uma fé como uma força armazenada dentro deles. Não, Senhor, não. A fé deles é como um grão de mostarda, mas não um grão de mostarda dentro do pacote. É como um grão de mostarda plantado na tua terra, na tua boa terra, que vai crescer, Senhor, e vai produzir a maior de todas as hortaliças, e tudo será para a glória do Pai. Tudo será para a tua glória, Senhor, para a tua glória sempre, em nome de Jesus. Aleluia. E aplaude o Senhor bem forte. Amém, amém, irmãos, amém. Uma fé prática. Eu ouvi de Deus, eu vou andar sobre essa palavra. Pedro estava no barco, Jesus foi até eles andando sobre as águas, e é natural que quando alguma coisa acontece que não é conforme o que nós esperamos, a gente fique meio em dúvida. Eles esperavam que Jesus pegasse um barco e fosse atrás deles. Jesus foi andando sobre as águas. Eles acharam que era um fantasma, acharam que era um espírito. Eles não estavam totalmente errados, mas Jesus disse: sou eu, não temais. E Jesus ouviu da boca de Pedro: mestre, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Jesus disse: tinha que ser o Pedrão, vem.
o Pedrão aqui, ó. E começou a olhar as ondas. E começou a olhar as ondas. E começou a afundar. Não tire os olhos da palavra que Deus te deu. As ondas vão bater, mas a casa vai ficar em pé. Aleluia. Amém? Não precisa ficar com medo. Quando as ondas estiver vindo, você vai dizer: eu sabia que elas vinham, mas eu estava esperando. Eu estou pronto no Senhor para esse tempo. Eu não vou me desesperar, porque eu sei que maior é o que está comigo do que aquele que vem contra mim. Amém? Sente, por favor. Queridos, eu quero convidar você agora a pegar na sua mão uma oferta ao Senhor. Gostaria de convidar você a segurar uma oferta. Eu gostaria de convidar você a pegar seu dízimo, se você não tem, não pegou ainda. Se você precisar de um envelope, você pode vir aqui à frente, temos os envelopes aqui, ali em cima da mesa, quando você chega. Não sei se tem aí, irmã Márcia, ou não. Não tem? Depois a gente pode deixar alguns aí. Quando você chega, você já pode pegar o envelope ali, preparar. Seja fiel ao Senhor. Se você quiser fazer pelo nosso Pix, os irmãos vão colocar aqui o Pix da igreja. A mídia deve estar colocando, está lá? Isso, aqui está o Pix. A chave Pix é o CNPJ da nossa casa. Você faz a sua parte para com Deus, queridos. Seja fiel. Eu vou dizer um negócio para você, irmão. 10 partes do que vem a sua mão, do que vem a minha mão, sem Deus é nada. É nada, simplesmente desaparece. 9 partes com Deus é tudo, mais do que suficiente. Então assim, irmão, faz a coisa certa. Faz a coisa certa. Hoje nós falamos sobre alicerce, sobre base. Faz a coisa certa, faz um propósito com Deus. Senhor, de tudo que o Senhor me der, certamente eu te darei o dízimo, diz o Senhor. Quando Jacó fez esse propósito com Deus, Jacó era um fugitivo, que não tinha onde reclinar sua cabeça. A vida de Jacó era tão dura que o travesseiro dele era uma pedra. Mas ele transformou aquela pedra num altar do Senhor. E aquela pedra foi chamada de casa de Deus. Se você quer um resultado diferente, faça diferente. Seja fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. O dízimo, irmão, ele não é da lei. Ele não é de antes da lei. Ele não é de depois da lei. O dízimo é algo instituído pelo sacerdócio do céu. Abraão não tinha pastor, não tinha igreja, mas quando Melquisedeque foi até ele, a Bíblia diz, depois da matança dos reis, dos 5 reis, que o rei de Sodoma disse para Abraão: olha, você pode ficar com os bens e me dar as pessoas para mim. E Abraão disse: eu não quero nada, para que tu não venhas dizer que tu enriqueceu a mim.
Não queira aquilo que não vem da mão de Deus, irmão. O rei de Sodoma representa o diabo. E quando Melquisedeque sai ao encontro de Abraão, vem a Abraão, Abraão vai ao encontro dele com pão e com vinho. E eles celebram ali. E Abraão dá a Melquisedeque o dízimo de tudo. E Melquisedeque abençoa Abraão. Amém? Olha como, irmão, o dízimo, presta atenção nisso. O dízimo faz com que o pastor dessa igreja, ele tenha o poder de abençoar a tua vida. Você sabia disso? O dízimo faz com que o sacerdócio que está sobre o pastor consiga tocar a tua vida. O sacerdócio de Deus que está sobre ele. Melquisedeque era um sacerdote do Deus Altíssimo. Veio a Abraão e Abraão entregou na mão dele, e Melquisedeque abençoou Abraão. E tudo que Melquisedeque falou a Abraão, da parte de Deus, até hoje é mencionado. Abraão é lembrado até hoje como o pai da fé. Amém? Segura na sua mão o seu dízimo, a sua oferta. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agora entregar ao Senhor aquilo que não é mais nosso, Senhor. Na verdade nunca foi, porque tudo é teu, Senhor. Tudo é teu. O Senhor é a única fonte que nós temos. Todas as nossas fontes estão em Ti, diz a palavra de Deus. E nós Te louvamos e Te glorificamos, Abba, porque não queremos beber de uma outra fonte, não queremos ser sustentados por nada mais, a não ser pelo Senhor, o único digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória para sempre. Por isso, Deus, em nome de Jesus, hoje, nesta reunião, eu juntamente com os pastores que aqui estão, coube a nós, Pai, o sacerdócio desse dia. E como ministros do Senhor, nós liberamos, ó Deus, uma bênção tal sobre a vida dessas pessoas. Uma bênção que trará a maior abundância, Pai. Aqueles recursos que estavam travados, trancados, aqueles recursos que estavam impedidos até de aparecerem, eles são liberados agora, no mundo do Espírito, no reino do Espírito, sobre a vida deste meu irmão, sobre a vida dessa minha irmã. E nós declaramos a prosperidade do céu sobre a vida da tua igreja, em nome de Jesus, amém. Levante-se, traga teus gasofiláceos, por favor. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Irmãos, sábado que vem nós temos a nossa Santa Ceia. E na Santa Ceia, irmãos, nós vamos estar recebendo o pastor Reuel, que é um dos pastores lá da nossa sede, lá em Itajaí. Ele é o ministro que ministra junto com o pastor Luiz Hermínio. Ele não é o pastor que fica ali no teclado fazendo fundinho para o pastor Luiz. Ele está guerreando junto com o pastor Luiz, enquanto o pastor Luiz libera aquelas sentenças da parte de Deus sobre o povo do Senhor. Amém? O pastor Reuel está vindo, está para lá, para Itajaí. Então o pastor Reuel vem com ele,
sábado que vem, às 19 horas, então, o culto será ministrado, a palavra, a ministração com o pastor Reuel. Ele vai trazer a mensagem. Ele é um rapaz muito abençoado, ungido de Deus, que tem uma clareza muito grande das escrituras, e ele trará algo da parte de Deus para a igreja. Vocês todos são convidados, e eu quero convidá-los a trazerem uma doação para o mercado solidário. Se é 1 quilo de alimento, se é uma cesta básica, se é uma sacolinha, você vai no mercado e você compra. Não precisa ser nada luxuoso não, irmão. Aquilo que muitas vezes para nós parece ser pouco, irmãos, para quem não tem nada é tudo. Então, se você pode trazer o arroz, o feijão, o macarrão, você pode trazer o quilo de sal, o azeite, a farinha, o pacotinho de fermento, você pode trazer o chocolate em pó. Nós temos muitas crianças nas famílias. Pode trazer as caixas de leite. Você pode trazer lá uma carne, normalmente se doa o frango, né? Mas se não quiser trazer a carne nós temos comprado. Mas trazendo os alimentos não perecíveis, olha, vai o nosso muito obrigado a você. E aqui eu estou vendo algumas carinhas aqui, alguns parceiros antigos. Eu tenho pessoas aqui, irmão, que já doaram mais de toneladas de alimento para esse projeto do Mercado Solidário. Eu estava vendo, se eu não estou enganado, é que eu não fiz o post. Nós já chegamos a 35 toneladas, ou é 30.500, eu não sei bem. Mas é mais de 30 toneladas de alimento nesses 2 anos, porque nós completamos agora 24 edições, 2 anos de Mercado Solidário. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Abba. Amém. Então, o Mercado Solidário, você pode trazer a sua doação. No sábado à tarde, que horas que vai ser, pastores, o Integra? Às 15 horas. Você quer, pastor, olha, eu tenho visitado aqui o Mevan, eu quero fazer parte da família Mevan. Você vem às 15 horas, antes você vai dar o nome aqui para o pastor e para a pastora, no aplicativo, faz pelo aplicativo, mas se a pessoa não tem o aplicativo ainda, né, pode comunicar pessoalmente, ali o pastor Cícero, a pastora Janaína, e eles são os pastores do Integra. Então você vem aqui, vai participar ali de um momento de celebração muito especial, onde você vai ser recebido depois do culto da noite aqui na igreja, ok? Nós temos no domingo de manhã o Café da Aliança. O Café da Aliança com o pastor Ulisses, é isso? Isso, dia 12 de março às 8h30, o Café da Aliança com o pastor Ulisses. Pastor Ulisses é irmão do pastor Luiz Hermínio. E ele é o pastor da região sul aqui, dos Mevãs da região sul e das igrejas afiliadas. E ele vai estar conosco aqui na nossa igreja no domingo. Se você quiser vir participar, não é apenas para pastores, pastores, líderes e fominhas, todos que quiserem ouvir a palavra de Deus, venham no café também, venham participar, são muito bem-vindos em nome de Jesus. Quem quiser trazer alguma doação, a pastora Zete, onde é que está a pastora Zete? Cadê a pastora Zete? Está lá em cima, a pastora Zete, compareça, isso. Alguém quiser trazer alguma doação para o café, fala com a senhora, é isso? Com mais alguém? Pode procurar a pastora Zete. Pastor, eu quero trazer um bolo, eu quero trazer um biscoito, eu quero trazer um suco, uma fruta para o café. Procura a pastora Zete, que é a pessoa responsável por organizar o Café da Aliança, ok? E o nosso retiro de homens, nós temos o retiro, cadê o folder? Não tem? Tem? Não tem? Aí, ó. Retiro de homens, paternidade, o único caminho, remidores geracionais, homens de valor, sacerdócio real. Dia 21, 22, 23 de abril de 2023, lá na colônia de lazer Gelaim,
ok? Maiores informações no nosso aplicativo, você consegue fazer a sua inscrição, ali tem as formas de pagamento também. No aplicativo não consegue fazer no cartão? Consegue? Parcelar no cartão também ou não? Consegue parcelar no cartão. Até 6 vezes no cartão você consegue parcelar. Tá bom, queridos? Amém? Tem mais algum recado? Algum recado não? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Glórias a Deus. Todas as palavras que você tem ouvido da parte de Deus, aqui nessa casa, irmãos, elas vêm do coração de Deus com o propósito de despertar algo em você. E eu acredito que hoje não foi diferente. Deus falou algo conosco. Que você possa andar sobre essa palavra, irmão. Que a sua fé não fique em forma de um potencial, né? Uma energia armazenada. Não. Uma pilha. Essas pilhas, essas baterias, elas podem estar com a carga máxima. Se elas nunca forem usadas, de nada adiantou a carga. Mas elas mostram para que existem. Não é quando elas estão cheias, é quando elas estão em uso. Amém? Uma fé apenas dentro da minha vida, no meu coração, na minha mente. Amém? Agora, quando ela está em uso, ela mostra para que você veio. Amém? Levanta suas mãos, Pai de amor, graças nós te damos. Obrigado, Deus, pela vida de cada um desses irmãos, a tua casa, a tua presença. Nós vamos nos despedir agora uns dos outros, mas não do Senhor, porque não há como nós irmos a lugar algum sem que o Senhor não esteja lá. E graças a Deus por isso, Senhor, porque não há como viver longe da vida. Não há como viver longe do Senhor. Não existe vida sem a vida. Por isso, Pai, muito obrigado. Obrigado por nos amar tanto, obrigado por cuidar de nós, obrigado por ter trazido essas pessoas à tua casa nesta noite, e eu peço que o Senhor as leve agora, debaixo da tua mão poderosa, e que o Senhor dê a cada uma delas uma semana repleta das tuas bênçãos, repleto dos teus milagres, das tuas manifestações, em o nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a todos.